Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus da Dariva BIM e essa é a aula 13 do curso de Projetos Hidrossanitários no Revit. Nessa aula a gente vai estar modelando o sistema de aquecimento solar aqui da cobertura com os coletores solar e o sisteminha aqui do boiler para depois a gente poder ligar nesse tubo aqui de abastecimento do prédio, né? Vamos lá então. O que a gente vai fazer? A gente precisa primeiramente alimentar esse reservatório de água quente. E para isso, a gente vai partir então dos reservatórios de água fria para poder alimentar o reservatório de água quente. Vamos lá na cobertura. A gente vai pegar aqui então o reservatório de água fria. Vamos virar esse corte aqui para a direção do reservatório de água fria. E vamos criar um tubo saindo desse reservatório e saindo desse reservatório para alimentar o boiler. Vamos lá então. Entrando nesse corte. Temos aqui o nosso reservatório de água fria. A gente vai colocar aqui, então, um conector, né? Conector não, um adaptador para poder conectar o tubo nesse reservatório. O que a gente vai fazer? Vamos pesquisar aqui, então, um adaptador com registro, no caso, né? Vamos pesquisar aqui em saída 2 e tentar colocar esse registro. Não é nesse, saída 1, isso, saída 1. Vamos utilizar aqui também, vamos ver um tubo de 50 também, né? Vamos unificar, né? Unificar não, tentar não ter tantos diâmetros diferentes de tubo, né? Tá aqui um tubo de 50, vamos criar um tubo então, soldável mesmo, de água fria, água quente de distribuição. Vamos sair aqui com esse tubo do reservatório. Vamos fechar esse corte, dar ESC. Vamos pegar o corte agora e fazer para o outro reservatório a mesma coisa. Seleciona ele. Vamos procurar por adaptador com registro e ver qual que é. Não é o 2. Vamos ver o saída 1. É esse mesmo. Vamos colocar 50 também. 50. Seleciona o reservatório. Vem aqui em criar tubo, né? Clica com o botão direito no conector. Criar tubo. Vamos sair com um tubo bem aqui para fora. Opa, Ctrl Z, ele conectou o tubo naquele tubo ali do fundo. Eu tenho que desviar o cursor do mouse daquela referência, senão ele tenta conectar naquele outro tubo lá atrás. Prontinho, vou vir aqui nesse tubo, criar tubo aqui nesse conector e vou ligar um no outro. Pronto. Feito isso, vamos agora ligar esse tubo no boiler. Mas antes disso, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse tubo daqui e vamos fechar a vazão aqui, clicando com o botão direito no conector e extremidade aberta para cobertura. Prontinho. Agora a gente simplesmente coloca o tubo aqui. Dessa forma, eu vou calcular, né, na rotina, a pressão partindo desse reservatório, que é o mais crítico, é o que está mais longe, é o maior trecho até os pontos de utilização, né? Então, entro novamente no corte e vou criar aqui nesse tubo, olha. Vamos criar um tubo descendo para poder conectar no reservatório de água quente na parte inferior dele. Vou descendo e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um tubo de água quente, né? Então eu vou colocar aqui na pesquisa e colocar esse tubo de aquaterm, água quente. E vou utilizar um diâmetro de mais ou menos 42, né? 42, ok. Eu vou descendo aqui o tubo e automaticamente ele vai criar uma pecinha aqui para mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso efetuar uma mudança aqui de PVC soldável para aquaterm, então eu preciso de uma transição. E por que eu estou colocando uma peça, um tubo, né, uma rede de tubo de água térmica aqui? Porque, CPVC, né, no caso, porque nesse boiler ele vai ter a reserva de água quente, então vai acumular água quente aqui dentro dele. E essa água quente, ela pode passar para os tubos também e ir subindo. Então é interessante a gente deixar essa transição de água quente antes de chegar no boiler, ok? Porque essa água quente vai voltar para o tubo e pode dar problema se você utilizar só o PVC soldável aqui. Então, na verdade, eu acho até interessante a gente fazer o seguinte, vamos deletar isso, e aqui em cima mesmo, a gente fazer essa transição já. Então, aqui em cima a gente vai criar um tubo, vamos vir aqui em
água quente, né? Aqui, água quente. Vamos deixar aqui 42. E chegar até mais ou menos aqui. Ah, não, ele conectou. Esqueci de desviar o da ESC, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu esqueci de desviar da referência lá do fundo. Então ele faz essa conexão. Vamos lá de novo. Água quente. Deixar 42. E olha só, tem que desviar da referência. Aí, é só mover o cursor do mouse um pouquinho para cima que ele desvia dessa referência. Ele não tenta conectar lá no tubo do fundo. Ok, vamos um pouco mais para frente para dar espaço aqui. Pronto, agora eu vou descer até o nível aqui do reservatório. Chegar mais ou menos assim. Antes eu vou fazer algumas mudanças aqui. Essa pecinha tem que ser uma transição entre soldável e o PVC soldável marrom e o CPVC soldável, porque eles têm dimensões diferentes. Se eu utilizar aquela pecinha que a gente já utilizou, que é a transição, né? Essa pecinha de transição, olha só. Não vai dar certo porque não existe essa peça nessas dimensões de 50 para 42. É sempre interessante a gente verificar no Google, em casos de materiais, as dimensões que existem para as peças. Outra coisa, se você quiser verificar também, olha, transição. Vou pesquisar aqui por transição. Se você quiser verificar também, aqui, quais são as dimensões que existem para essa peça, basta selecionar ela, você vem em editar tipo, e muitas das vezes é cadastrado aqui, ó, essas peças são as peças da Tigre, né? É cadastrado aqui nesse Tigre descrição as dimensões dela. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse comando de if, que é um comandinho de if, igual quando você usa o comando de C no Excel, né? A gente seleciona aqui esse comando de if deles. Vamos lá no Word, ou então no bloco de notas mesmo. Vamos abrir aqui e a gente joga esse comando. A gente consegue verificar quais são as dimensões que o pessoal que criou essa família, né, cadastrou aqui para ela. Mas eu não recomendo sempre confiar 100% nisso aqui. É sempre interessante a gente verificar, como eu falei, no Google, em caso de materiais, quais são as dimensões que existem para as peças. Mas você vai saber as dimensões cadastradas aqui da peça se você verificar aqui. Para essa peça, olha só, a gente tem uma dimensão de 15 para 20, a gente tem uma de 20 para 15, a gente tem de 22 para 25, 25 para 22, o caminho, o vai e vem, né? E apenas isso. Tem só essas duas dimensões cadastradas, que é a 22 para 25 e a 15 para 20. Então não daria para a gente utilizar numa transação de 50 para 42, né? 42 lá na peça. Foi isso que a gente utilizou, né? Isso, 50 para 42. Não tem essa dimensão. Então, só uma dica, caso queira verificar, né, as dimensões que foram cadastradas na peça, você pode verificar dessa forma no editor de família. Vou fechar aqui e vamos voltar para a nossa modelagem. Vou deletar aqui essa peça, vamos voltar para a modelagem. O que a gente vai fazer então para efetuar essa transição? Vou deletar essa peça aqui, eu vou pegar esse tubo aqui soldável, arrastar um pouquinho para trás, desviando da referência. Olha, esse tubo lá no fundo está muito chato, o que eu vou fazer com ele? Ele está querendo ser conectado toda hora. Então eu vou dar um HH nele, para ele não atrapalhar aqui na modelagem. A gente vai fazer o seguinte, vamos utilizar, olha só, sistemas, conexões, vamos pesquisar por uma luva. Luva, tá aqui ó, luva com rosca. Vou pegar essa luva com rosca, vou colocar aqui na água fria. 50 para 50. Tá aqui, é um produto que existe, essa luva com rosca. E agora, vou em sistemas, eu vou pegar aqui um conector agora. Um conector de água quente, que é esse aqui. Essa pecinha, vou colocar aqui no tubo de água quente. Tá aqui 42, vou selecionar ele. E desse lado vai ser 50. Então, tá aqui o conector. É uma peça que existe também. E aqui, na parte que ela tem a rosca, né? Eu vou juntar ela com essa luva. Prontinho, eu posso fazer a transição dessa forma. Olha só, se eu apertar com a setinha aqui, eu consigo verificar se está tudo conectado. Tá ok, tá tudo conectado. Fiz a transição aqui, agora eu estou com um tubo de água térmica passando para cá. E eu vou mandar esse tubo para encher o boiler. Aqui no boiler, então, essa parte de baixo tem que ser 42. Nessa parte de baixo do boiler também, a gente vai inserir aqui um conectorzinho. Opa, tá bem ruim aqui de colocar essa referência.
Ele tá querendo selecionar aqui em cima, né? Tá, vamos continuar a modelagem ali pela cobertura. Vou dar um HH nesse tubo que tá aqui em cima. Eu vou pegar o tubo que tá lá embaixo e vou girar ele. Vamos girar ele aqui para esse lado. E eu vou criar um conector aqui, criar um tubo, né, na verdade, arrastando para cá. Agora eu vou fazer o seguinte, da ESC, eu vou apertar AL, vou aqui no centro do boiler, vou centralizar esse tubo com o centro do boiler. Ok, vamos entrar no corte novamente. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou lá em conexões, vou pegar o conector e vou colocar bem aqui, nesse tubo. E desse lado vamos colocar então, esse conector aqui do boiler, na verdade, ele tem que ser um diâmetro de água fria. Então vamos colocar não 42, mas sim 50. E aqui nesse conector então a gente vai ajustar para 50 esse outro lado. E simplesmente conectar aqui no reservatório, no boiler. Isso aqui é apenas uma representação, né, para representação gráfica. Esse boiler não está com um nível de detalhe assim tão alto, mas em futuras atualizações pode ter um boiler aqui que eu venho adicionando nesse template com um nível de detalhe mais alto para fazer isso. Então ele já serve bastante como uma representação gráfica. Agora o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai pegar esse tubo, vamos arrastar um pouquinho para cá com a setinha e a gente precisa colocar uma conexão aqui. Então vamos vir aqui olha, salva o projeto, nunca esqueça. Vamos em acessório de tubo. E agora a gente pega um registro. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos pegar um registro de... esse mesmo. De 1,5 polegadas, né? Não, na verdade é 1,25. 1,25 polegadas. Deixa eu ver. Vamos chegar o boiler um pouquinho pro lado. Na verdade é 1,5 polegadas mesmo, eu confundi. 1,5 polegadas. Prontinho. Tá aqui nosso registro, 1,5 polegadas antes de entrar no boiler. Prontinho, esse sisteminha aqui de abastecimento do boiler ficou completo. Agora a gente precisa criar o sisteminha que vai mandar para as placas a água fria, né? Então, a gente abastece o boiler pelo fundo e aí, desse outro lado, a gente vai sair para abastecer a água fria. Olha só, eu acho que... eu entendi o que está acontecendo. Está trocado um detalhe aqui do boiler. Claro que isso vai ser atualizado. Eu vou atualizar isso futuramente na versão 3. Mas olha, esse diâmetro está relacionado com essa representaçãozinha gráfica. E o diâmetro de cá, né, deve estar associado com essa representação gráfica. Eu vou ajustar isso e mandar para o pessoal no grupo do WhatsApp. Então, caso você não tenha entrado no grupo do WhatsApp de alunos, entre no grupo de WhatsApp, que lá eu sempre estou mandando atualizações do template para vocês, né, poderem utilizar. Então vamos lá. Agora eu preciso mandar essa água para o boiler. A água fria, ela entra por baixo do boiler, ela sai por baixo para abastecer as placas, abastece as placas, por efeito de termosifão, claro, se você respeitar as distâncias mínimas, essa água vai voltar das placas solares e vai abastecer o boiler aqui por trás. E daqui de trás vai encher, né, de água quente. Água quente, como ela tem uma densidade menor que a água fria, ela vai estar na superfície do boiler e vai sair por aqui para abastecer a edificação. Então é assim que funciona o sisteminha do boiler. Então agora vamos criar o sisteminha que vai abastecer os coletores solar. Os coletores solar a gente pode deixar um diâmetro aqui de 25 mesmo. Tem que verificar isso sempre com o fabricante. Olha, eu coloquei 25, ele alterou para cá. Eu vou fazer essa atualização futuramente, né? Em uma outra versão do template. E vou fornecer para vocês novamente. Então vamos deixar aqui uma saída de 25. Vamos criar um tubo de 25 mesmo. A gente vai sair do boiler. Vamos descer aqui por baixo da telha e vamos sair aqui para fora. Prontinho. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui atrás. Deixa eu chegar um boiler um pouco para esquerda com a setinha. A gente vai descer aqui. Vou chegar isso aqui um pouquinho mais para a direita. Eu vou pegar essa conexão, vou retirar ela. A gente vai vir em conexões, vamos colocar o adaptador novamente.
Pronto, 20. Opa, esse lado tá 25. Deixa eu selecionar tudo de novo aqui e colocar 22. 25 é uma dimensão de água fria, né? Para tubo de água fria. Então, vamos deixar 22 aqui, que é uma dimensão de tubo de CPVC. Desse lado, a gente coloca uma dimensão de tubo de água fria. E vamos conectar no boiler. Feito isso, a gente coloca também um registro aqui. Agora, como a gente utilizou 22, é 1 de 3/4. A gente ajusta esse registro, vamos girar ele. Deixa eu pegar o registro, vou clicar nessa rotação aqui para girar ele e prontinho. Agora a gente já tem um tubinho que vai abastecer os coletores solar. Tá, vou fechar aqui e vamos colocar os nossos coletores solar. Os coletores solar, eles ficam em acessórios de tubo. Deixa eu ver. Na verdade, em conexões de tubo. Ah, tá aqui já. Olha só, dentro dos coletores solar, a gente tem alguns cálculos que é feito dentro deles para dimensionamento deles, né? Eu utilizei essa rede aqui, que é da... Eu até abri o catálogo de fabricantes aqui. São coletores solar da Comeco, isso, Comeco. Eu abri aqui o catálogo deles e a gente tem alguns dados desses modelos que eu criei para o template. Eu criei esse modelo aqui da linha Princess, linha Ambient e linha Maxime, né? Na verdade, Maxime. Então, você tem esses 3 modelos para poder utilizar. Eu gosto de criar as famílias com os dados de fabricantes, justamente para os cálculos, né, serem feitos de forma correta, de acordo com o que realmente vai acontecer na obra. Então, dentro desses coletores solar, a gente tem todos os cálculos, né, para dimensionamento de acordo com as características desses coletores fornecidos pela Comeco. Eu vou mostrar agora como é que funciona. Olha, eu vou colocar um coletor aqui no telhado e vou clicar nele. A partir desse momento eu consigo verificar alguns parâmetros. Olha, tem inclinação que a gente pode ajustar. Deixa eu pegar aqui um corte e colocar lateral e entrar nele. Eu posso verificar então a inclinação dele, tá aqui a placa, olha. Eu vou usar o comando de mover, só para deixar certinho aqui em cima do telhado. Pronto. Temos aqui o nosso coletor solar. E eu posso modificar essa inclinação, colocar, por exemplo, 10 graus. E ele modifica para mim, então, 20 graus. Então, o primeiro dado que a gente tem que observar é esse, a inclinação da placa solar. Temperatura da água fria, né, que é a temperatura ambiente da água. Se você deixa o cursor do mouse em cima, ele demonstra para você do que se trata esse parâmetro. Olha só, a inclinação. Sugere-se que o ângulo de inclinação seja igual ao da latitude do local acrescido de 10 graus, né? A gente vai verificar isso. Temperatura da água fria, que é a temperatura ambiente em graus Celsius da água fria no inverno, normalmente entre 10 e 20 graus Celsius. E temperatura da água quente. A gente vai pegar esses dados do memorial de cálculo que a gente já fez de água quente, né? Volume do reservatório. A gente vai entrar com esses quatro dados aqui e ele vai fazer o dimensionamento para a gente da quantidade de placas que devem ser utilizadas aqui nessa edificação. Olha só, energia do coletor, produção, energia, né? Capacidade do coletor especificado pelo fabricante. Esse parâmetro eu coletei daquele catálogo que eu mostrei para vocês. Olha só, esse é um coletor da linha Ambient, né? Se eu verificar aqui no catálogo, olha, linha Ambient. Ele dá para a gente alguns dados, olha, indicado para a região de clima frio e tal. Temos aqui uns outros dados, mas para o dimensionamento a gente utiliza esse dado aqui. Produção de energia, ele é de 76,2 kWh por mês por metro quadrado. Então temos aqui esse mesmo dado, 76,2 kWh por mês por metro quadrado. Vou abrir um pouquinho mais aqui. E olha só, temos até a indicação desse coletor. Eu deixei aqui também esse parâmetro indicado para regiões de clima frio e com incidência de geadas. Então, não é o nosso caso, eu estou considerando que esse projeto é feito na minha cidade, em Uberlândia, Minas Gerais. Vamos ver, então, olha, um ambiente com essas dimensões. Olha, indicado para região de clima quente e com alta incidência solar. Então, é o caso de Uberlândia aqui. Olha só, Princess também.
vamos ver, é indicado para sistemas de alta performance. Então essa é uma linha de alta performance, é uma linha mais cara. Se a gente for verificar, olha, até a energia do coletor ela é maior. Então, consequentemente, esse é um modelo mais caro de coletor solar. Tá aqui, ó, linha Princess. Ó, classificação de metro A. Produção de energia 84,3 kWh por mês por metro quadrado. Vamos utilizar, então, essa linha Princess para ter um sistema mais eficiente, né? Que aproveita melhor, né? A energia do sol, né? Nesse caso. Olha só, temos aqui então um coletor solar da linha Princess. O que a gente vai fazer para ele se dimensionar? A primeira coisa é a gente determinar qual que é a inclinação desse coletor solar. Se a gente for verificar alguns materiais didáticos de SHP, sistemas hidráulicos prediais, ele sugere que esse coletor solar ele seja direcionado para o norte do projeto. O nosso projeto, a gente fez um modelo aqui no Revit, mas normalmente quando você recebe um projeto arquitetônico, sempre vai ter a direção do norte especificado. Então é muito interessante nesse momento você deixar o seu projeto de acordo com as características, né, de coordenadas do projeto arquitetônico e de referências também de referências cartesianas. Olha só, caso você tivesse assim a direção do norte desse projeto, a gente precisaria nesse primeiro momento vir aqui na aba gerenciar e aqui em localização de projeto em posição, a gente precisa rotacionar o norte verdadeiro. Para isso, para rotacionar o norte verdadeiro, por exemplo, eu teria, deixa eu vir anotar, vamos supor que o projeto arquitetônico ele veio com uma referência do norte, aqui não, é linha de detalhe, ele veio com uma referência para o norte, tipo assim, ó, vamos colocar um valor qualquer aqui, que a indicação do norte fosse virado, vamos colocar 45 graus, 45 graus, vamos supor que o norte então estivesse a 45 graus, apontando para lá. Essa referência é dada no projeto arquitetônico. O que a gente faria para girar esse norte? Para deixar a referência do nosso projeto direcionada para o norte verdadeiro? A gente tem que vir, então, olha, a gente tem que retirar o modelo de vista. Eu acho que o passeio aqui, olha, está sem modelo de vista. Quando você não tem um modelo de vista, você consegue mexer nesse parâmetro aqui de orientação. Nesse caso, está com o norte do projeto. Se eu mudar para norte verdadeiro, não vai acontecer nada, porque o norte verdadeiro está relacionado com o norte do projeto, porque a gente não mexeu na direção do norte verdadeiro. E no caso, né, eu deixei a direção aqui no térreo, então vamos fazer no térreo. Deixa eu tirar aqui os cálculos, vamos colocar nenhum, e agora a gente vai mudar para norte verdadeiro. Tá, aqui então, coloquei a direçãozinha aqui do norte. A gente precisa rotacionar o norte. A gente vai lá então, gerenciar, posição, rotacionar o norte verdadeiro. E olha só qual que é a estratégia aqui. A gente vai vir, olha, nesse comando de rotação, a gente vai clicar em local. Clicando em local, a gente vai vir nesse norte de cá. E nesse norte de cá, a gente vai apontar ele para cima, né? Que a gente deixou o projeto relacionado com o norte verdadeiro. Então a gente pega esse norte, clica aqui numa ponta, numa outra ponta e vamos rodar ele para ficar para cima. Então eu rodo 45 graus. E agora, olha só, o meu norte está apontando para cima. Então, em um mapa, por exemplo, essa edificação estaria assim, se a gente estivesse verificando o mapa linear, reto, com o norte virado para cima, ele ficaria dessa forma. Então, a gente já corrigiu o norte verdadeiro desse projeto. O que a gente pode fazer? A gente pode retornar aqui para o norte do projeto, que ele volta ao normal. Então, o primeiro passo é esse, é corrigir o norte verdadeiro. E por que isso? Porque a gente vai fazer um estudo solar agora. Olha só, aqui também está o norte verdadeiro, vou voltar para o norte do projeto. A gente precisa fazer um estudo solar para melhor locação da placa, dos coletores, né? Então, a gente vai vir aqui numa vista 3D e vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui na vista 3D e a gente vai fazer um estudo agora do Sol, para ver como é que o Sol está agindo aqui nessa edificação. Olha só. O norte está aqui, então o coletor solar, os autores, né, sugerem que, autores de livros de SHP, muitos profissionais que trabalham nessa área, eles sugerem que esse coletor solar, os fabricantes também, né, sugerem que o coletor solar esteja virado para o norte. Por quê? Porque é onde tem mais incidência de sol. Então eu teria que deixar esse coletor virado para o norte, não para esse lado. Para esse lado ele está virado para o sul e para o leste, né?
para o sudeste. Então seria mais viável deixar esse coletor aqui, ó, desse outro lado do telhado. Então a gente já vai fazer essa alteração. E outra coisa, para a gente fazer um estudo solar, o que a gente pode fazer? Olha, já está ligado aqui, mas se tiver desligado um de vocês é porque esse caminho do sol está desativado. Ele vai estar desativado dessa forma, então não vai ter nada. A gente primeiramente vai ativar o caminho do sol. Pode colocar essa primeira opção mesmo. Porque a gente nem configurou ainda a localização do projeto, né? Tá, eu coloquei aqui caminho do sol. E a gente vai vir em configuração do sol. Em configuração do sol está aqui, ó, estático, né? A gente pode analisar dia único também, analisar os horários aqui de incidência do sol. Mas para a gente fazer esse estudo, basta deixar no estático mesmo. E a gente precisa mudar a localização do nosso projeto, colocar a localização real do seu projeto que você esteja fazendo. A gente pode vir aqui em localização, clicar nesses 3 pontinhos e pesquisar pelo local do seu projeto. Como eu falei, a gente está fingindo que esse projeto vai ser feito aqui em Uberlândia. Então, o que você vai fazer? Uberlândia, vamos colocar Uberlândia, Rua Chavantes, 1056, um endereço qualquer. Tá aqui, ele vai direcionar então o nosso projeto, olha, ele vai colocar o pontinho da localização dele. Então, vamos supor que esse projeto está sendo feito aqui nessa rua, em Uberlândia, Minas Gerais. A gente pode também mover, selecionar essa casinha, mover assim para algum local da cidade aqui do mapa e vamos dar OK. Pronto. Nesse momento ele vai fazer essa correção de localização. Olha só, se eu vier em aplicar, já mudou o sentido assim do sol. Tá vendo que aqui no Brasil o sol fica meio inclinado para o norte, né? Então, por isso que aqui no Brasil eles sugerem, né? Claro que você tem que verificar isso, para onde o sol fica inclinado na região que você esteja fazendo o projeto. Mas no Brasil, normalmente, o sol fica mais inclinado para o norte. Então, a placa solar, o coletor solar, consequentemente, né, ele tem que ficar virado para o norte porque vai ter mais incidência de sol. Então, você vai aproveitar melhor essa energia do sol nesse coletor solar. Então, está aqui. Vamos deixar estático. E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar 2021. A gente vai analisar a incidência do sol, por exemplo, de manhã. Olha, 6 horas da manhã. Vamos vir aplicar. Ele não está incidindo nada no telhado, porque eu acredito que nessa época aqui do ano, olha, nessa época do ano a gente está no inverno. 10/5 de 2021, a gente está no inverno. 10/5, isso. Não, a gente ainda não está no inverno. No inverno seria no mês 7. Vamos deixar aqui. Aplicar. Pronto, agora sim a gente está no inverno. A gente verifica no inverno como é que vai se comportar o caminho do sol. Vamos colocar 7 da manhã. Aplicar. Deixa eu verificar aqui. E vamos fazer o seguinte, tem que colocar essa opção aqui de sombra desativada. Vamos ativar a sombra para a gente verificar o comportamento da sombra nessa edificação. Com isso a gente tem um estudo melhor, né, do sol. Outra coisa, esses níveis estão atrapalhando demais a gente visualizar o nosso projeto. A gente pode vir aqui, ó, em visibilidade, sobreposição de gráfico, em editar, categoria de anotação. A gente vem em níveis. Cadê? Níveis e vamos desligar. OK. Para não ficar atrapalhando a gente. Prontinho, olha, 7 da manhã. Vamos deixar aqui, ó, superior. A gente verifica melhor. Aqui. Vamos deixar bem próximo assim, ó. Olha. Pronto. Nosso coletor solar, na verdade, vai ficar desse lado aqui. Como a gente viu, tem que ficar virado para o norte. E a gente vai virar ele para o norte, né? Barra de espaço, barra de espaço. Pronto. Depois a gente corrige, né, a altura dele aqui, a elevação dele. Vai ficar virado dessa forma e agora a gente pode analisar como é que vai ocorrer a incidência de sol aqui. Então, olha, 7 da manhã, vamos novamente aqui em configuração do sol. E agora sim, a gente deixa aqui no cantinho e vamos verificando. E quando tiver no fim da tarde, como é que vai ficar? A gente vem aplicar. Olha, o sol já está se pondo, né? Nesse caso, porque é inverno, então ele se põe mais cedo. Olha, no fim da tarde, a gente tem que verificar se essa torre não vai atrapalhar aqui a incidência, né, de sol. Talvez fosse interessante deixar a placa solar, o coletor solar um pouco mais pro lado, né? Então a gente vai fazendo a verificação do sol dessa forma. Aplicar aqui de manhã. Olha, eu acho que essa localização ela tá boa, na verdade, porque de manhã ela vai pegar sol aqui no fim da tarde, 17, aqui 30.
Olha, esse reservatório não vai atrapalhar. O que vai atrapalhar são esses murinhos aqui da platibanda, mas é inevitável isso. Então, olha, 17 e 10. Tá. Vamos colocar agora no verão, que seria em dezembro. Em verão, aplicar o mesmo horário. Ó, no verão já poderia estar atrapalhando o reservatório. Então, talvez fosse interessante deslocar ele um pouquinho para cá. A gente vai estudando qual que é a melhor situação mesmo para o coletor solar. 7 da manhã agora, no verão. Então, o Sol ele vai seguindo esse trajeto. Olha, deixa eu dar OK. Olha, ele vai seguindo um trajeto agora mais deslocado aqui pro sul, né? Vai ficando mais central. Então, tem mais incidência de Sol, nesse caso. E o único problema que a gente encontrou foi no verão, à noite, então, nessa localização. Deixa eu fechar, vamos deixar bem próximo aqui, novamente. Vamos abrir configuração do Sol. Então, no verão, quando estiver no fim da tarde, é onde a gente pode ter problema aqui, tampando, né, o nosso coletor solar. Então, eu acho que o coletor solar pode ficar aqui, só que um pouquinho mais deslocado aqui. Mais ou menos aqui no centro desse telhado. Que o único problema aqui vai ser no verão mesmo. No inverno vai estar OK essa localização, não vai ter nada tampando. Então, feito o estudo solar, a gente já descobre a melhor localização para o nosso coletor solar. No fim da tarde já vai ter coletado bastante energia do sol, vai ter aquecido toda a água, vai ter preenchido o boiler tranquilamente. Então não tem problema assim no finzinho da tarde, no verão ainda, o reservatório tampar um pouquinho aqui o coletor solar. Então não tem problema, olha só, até às 16 aplicar. Olha, ainda vai estar tampando um pouquinho. Talvez fosse interessante eu deslocar esse coletor solar um pouquinho mais para baixo aqui, deixar ele mais assim, ó, no centro. Bem perto aqui da calha mesmo, né? Vamos conferir de novo. Olha, 16, 17, ele fica dessa forma. Então, olha, dessa forma não tá tampando. 7 da manhã no verão. Tá OK. Vamos voltar para o inverno, olha, 6 no mês 7. Vamos dar um aplicar 7 da manhã no mês 7. Deixa eu ver aqui, 8 da manhã. Olha, não tem problema aqui também. 8 da manhã já vai estar pegando sol. E 17 aqui. Prontinho. Já vai estar se pondo o sol. Talvez fosse interessante deslocar um pouquinho mais para cima. É no inverno que é preocupante, né? Então vamos deslocar esse coletor um pouquinho mais para cima aqui. E deixar bem aqui no centro mesmo. Eu acho que a melhor localização realmente é aqui no centro. A gente tem que preocupar com o inverno mesmo. É com o inverno que a gente tem que ter mais água quente. Então é mais interessante a gente atender mais o inverno do que o verão. Então tá aqui, eu acho que a melhor localização de fato é aqui bem no centro desse telhado, que vai ter mais incidência de sol no inverno. OK, feito esse estudo solar, vamos fechar aqui. E vamos então, olha, cobertura. Vou pegar esse corte, vou arrumar esse coletor solar agora. Vou entrar nele aqui, vou pegar o comando de mover, vou colocar em cima do telhado. Prontinho, feito o estudo solar, a gente vai determinar a quantidade de coletor solar que a gente vai utilizar no nosso projeto. Tá aqui o coletor solar, eu vou vir aqui, olha, em temperatura de água fria, temperatura de água quente e volume de reservatório e colocar esses dados. E ele vai calcular para a gente a energia necessária, que é esse parâmetro aqui de baixo, para o aquecimento em questão, né, dessa edificação, para aquecer essa edificação e permitir que chegue uma temperatura quentinha, né, nos pontos de utilização. Então tá aqui, ó, energia necessária de aquecimento, demanda de energia necessária para aquecer o volume de água quente especificado em kWh por mês. E de onde eu tirei esses cálculos? Esses cálculos é demonstrado em vários materiais didáticos aí de sistemas hidráulicos prediais, né? Que é isso aqui. Olha, energia útil, que é aquela energia que a gente calcula, é o volume de armazenamento de água quente, vezes a massa específica da água, vezes o calor específico da água, são dois valores fixos aqui. Temperatura, vezes a temperatura de armazenamento, menos a temperatura ambiente, dividido por 3.600. Dessa forma a gente acha então a energia útil, a energia que a gente precisa para poder aquecer a água para os padrões do nosso projeto. OK, então vamos lá no memorial de água de reservatório e a gente determinou então que
a temperatura... Cadê? Não, é aqui, ó, água quente. Memorial de água quente. A gente determinou então que a temperatura de água quente é de 70 graus, a de água fria é de 8,8 graus e o volume do reservatório, a gente escolheu um boiler de 300 litros. Então, olha, água quente 70, água fria 8,8, vamos lá no coletor solar, vamos colocar aqui então, temperatura de água fria 8,8, temperatura de água quente 70 graus Celsius, volume do reservatório 300 litros. Pronto, essa é a energia necessária de aquecimento, 639 kWh por mês. Então a gente vai fazer o seguinte, a energia de cada um desses coletores por metro quadrado, né, é de 84,3. Então, consequentemente, o que ele faz? Ele calcula a área desse coletor, que é um coletor de 1,46 por 1 metro, que é determinado pelo fabricante, e ele multiplica um pelo outro aqui, vai encontrar um valor da energia que esse coletor fornece, e com isso ele pega esse valor total e divide pelo valor encontrado. Consequentemente, a gente encontra a quantidade de coletor necessário, que nesse caso aqui é 6. Se eu utilizar um maior aqui, o de 1,96, eu vou precisar apenas de 4. Então, vou utilizar esse maior aqui de 1,96, dessa linha Princess, que é uma linha mais eficiente, consequentemente a gente precisa de menos coletor, e vamos criar o nosso sisteminha. Vamos dar então Ctrl C, Ctrl V aqui, para esse lado, Ctrl V aqui, Ctrl V aqui. Beleza, vou dar um AL agora, só para juntar aqui esse ponto com esse ponto, esse ponto com esse ponto, esse ponto com esse ponto. Aqui a gente não conecta nada, simplesmente vamos juntar eles. E agora sim, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar então esse tubo que está vindo aqui por baixo, vou mandar ele aqui para frente. Vou criar um tubo, vou mandar para cá e vou conectar nesse pedacinho aqui do coletor solar. Essa água vai entrar no coletor solar, então vai ser aquecida, ela vai subir aqui, né? A água quente ela sobe, ela vai passar toda aqui para cima e essa água quente vai sair e vai conseguir retornar para o boiler por efeito de termosifão. O que é o efeito de termosifão? É a água fria empurrando a água quente para ela poder retornar para o boiler, né? Pela água quente ter uma densidade menor, né? Ela consegue retornar para o boiler tranquilamente, mesmo que o boiler esteja um pouco mais alto. Claro que tem que ser verificado, né, nos catálogos de fabricante quais são as distâncias mínimas, né, em relação de alturas, assim, para poder ocorrer o efeito de termosifão corretamente. Nesse caso aqui, olha, normalmente é especificado que, deixa eu só expandir esse corte aqui para pegar o boiler e os reservatórios. Normalmente você tem que deixar o reservatório pelo menos uns 15 centímetros, ou de 15 a 30 centímetros acima aqui do boiler, de 15 a 50, não importa na verdade. Só tem que verificar se não é um boiler de baixa pressão. Se esse reservatório, por exemplo, estiver a 5 metros e for um boiler de alta pressão, de baixa pressão, já é preocupante, porque vai entrar uma pressão que o boiler não resiste. Um boiler de baixa pressão, se eu não me engano, ele resiste a no máximo 5 MCA de pressão. Então tem que tomar muito cuidado para não fornecer uma pressão excessiva aqui dentro do boiler, se for um boiler de baixa pressão. Se for um boiler de alta pressão, tudo bem, esse reservatório pode ficar bem alto, bem acima de 5 metros, que está tudo bem, que o boiler resiste a essa pressão. Mas vamos considerar que aqui a gente está utilizando um boiler de baixa pressão e a gente quer simplesmente um efeito de termosifão mesmo para recircular essa água quente, né, dos coletores até o boiler. Normalmente, então, essa distância do reservatório não pode ultrapassar os 5 metros, igual eu falei, não importa que a altura, né, desde que o reservatório de água fria esteja acima do boiler. Normalmente é recomendado aqui de 20, de 15, né, aos 5 metros que eu falei, para não ocorrer essa pressão excessiva. Então, dessa forma que está bem ok, né, 45 centímetros de distância. E a distância aqui do coletor até o boiler, olha, não dei da saída aqui do coletor até... Opa! Eu tenho que fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vista... uma coisa que a gente esqueceu de fazer é pegar o coletor e corrigir aqui a inclinação dele. Olha só, a inclinação, sugere-se que o ângulo de inclinação seja igual à latitude do local acrescido de 10. Então, o que você tem que fazer? Você tem que verificar qual é a latitude do local que está sendo implantada
esse coletor solar. E você pode fazer da seguinte forma. Aqui no estudo solar, deixa eu voltar lá para a cobertura. Não, no 3D na verdade. Não nesse 3D, nesse aqui. Tem que ser um sem modelo de vista. A gente pode verificar aqui pelo próprio Revit qual que é a latitude, ou a gente pode vir num site aqui. Vamos ver, não, é longitude. Longitude cidades. Tá, deixa eu só verificar. Configuração do sol. Aqui no endereço, deixa eu ver se a gente consegue verificar. Aqui, ó. Bem no endereço que eu tô, tem aqui latitude. Na verdade, a latitude, que a gente considera latitude, tá menos 18,9, tá vendo? O próprio Revit já dá pra gente qual que é a latitude, menos 18,9. É exatamente isso. Mas se você não verificar pelo Revit, você tem a opção de entrar aqui em, na verdade, latitude cidades. E tem um site bem legal aqui, ó, esse Apollo 11, que eu estava verificando. Você coloca aqui o estado, né? Qualquer estado. Coloca uma cidade qualquer. E coloca enviar, ele te dá os dados aqui de latitude e longitude. Então é bem legal também, se você quiser conferir aqui por esse site. Só que dentro do Revit a gente consegue verificar exatamente, é menos 18,9. Então, o que a gente tem que fazer com esses coletores solar? Vamos selecionar todos eles. Inclinação aqui seria então igual a 10 mais 18,9. Essa seria então a inclinação. Opa, é igual a 10 mais, vamos colocar 19. 10 mais 19. É isso mesmo. Tá ok. Pronto, temos aqui a inclinação dos nossos coletores, porém, a gente pode ver que a parte superior, que sai a água quente dele, está acima do boiler. E o que a gente precisa aqui nesses coletores? A gente precisa que essa parte aqui de saída de água quente do coletor, ele esteja pelo menos uns 10 centímetros abaixo do boiler. Por que isso? Para ocorrer o termosifão, para a água fria poder empurrar essa água quente para cima e a água quente poder subir e retornar para o boiler. Dessa forma, a água quente vai vir para cá e a água fria, né, vai ter que acumular muita água quente aqui dentro para poder ser empurrada aqui pro boiler. Então vai ficar bem difícil de ocorrer o termosifão dessa forma. Então é sugerido pelos fabricantes que esse coletor tem que verificar sempre qual que é a distância assim nos catálogos, mas normalmente essa distância é uns 10, 15, 20 centímetros abaixo aqui do boiler. Então nessa situação, olha, o que a gente pode fazer para poder atender esse efeito aqui de termosifão? Essa aqui seria uma situação bem ideal, né? Vamos lá em cobertura. Seria uma situação bem ideal que a gente localizou aqui o melhor local para colocar essas placas. Porém, a gente não vai conseguir atender o termosifão dessa forma. A gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar esse corte. Vamos localizar aqui nossas placas. Ó, vou selecionar todas elas. E eu vou arrastando aqui mais próximo do boiler um pouquinho. E vou descer com a setinha. Eu vou fazer o seguinte, na verdade. Eu vou deletar essas conexões. Eu vou pegar os coletores. E vou deixar bem próximo aqui, ó, da calha. Por que isso? Porque agora, deixa eu selecionar agora essa conexão. Vou segurar o Ctrl, selecionar os coletores. Eu vou poder arrastar um pouquinho mais para baixo os coletores. Mesmo assim, ainda não atende. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui os coletores e vou colocar o menor agora, que é o de 46. Só que com o de 46, olha, reduzi o tamanho dele. Eu vou precisar de 6 coletores. Então, eu vou ter que adicionar mais 2 nesse caso aqui. E outra coisa que a gente tem que fazer, a sugestão aqui é deixar a latitude, né, a inclinação do coletor, sendo a latitude do local mais 10 graus. Só que a gente vai ter que diminuir um pouquinho aqui. Mesmo que a gente perca um pouco de eficiência, a gente tem que garantir o termosifão, senão a gente vai precisar colocar um circulador. Se o cliente não quiser colocar um circulador aqui dentro,
a gente tem que atender o termosifão, o efeito de termosifão. Vamos verificar como é que está a nossa distância aqui, ó. Vem em analisar, anotar na verdade, linhas de detalhe. Eu vou clicar aqui nessa minha referência, vou criar uma linhazinha aqui só para colocar o comando de DI, que dá a linha até a entrada de baixo do boiler. Isso aqui teria que estar uns 10 centímetros abaixo e não acima 5 centímetros. Vamos selecionar todos os nossos coletores e vamos reduzir um pouco aqui essa inclinação, vamos colocar em 20. Agora vamos pegar a L, vou clicar nesse centro e vou arrastar essa linha para baixo. Ó, agora está 15. Dá para aumentar um pouquinho ainda, ó, a inclinação. Vamos deixar em 25. Não, 25, acho que vai ficar muito. Vamos deixar 22. 22, vou dar um AL aqui, nesse centro, nessa linha 11. Essa é uma distância boa. Normalmente tem que ser mais que 10, pelo menos mais que 10. Essa é uma distância boa, vai ocorrer o termosifão. Vamos deletar isso aqui. E vamos utilizar essa placa, mesmo que a gente não tenha atendido assim, exatamente essa indicação aqui de inclinação dos coletores. Mas a gente vai garantir o termosifão e a gente não vai perder tanta eficiência, não perde tanta eficiência assim, colocar uma inclinação um pouquinho menor. A gente precisa então agora conectar esse tubo que a gente deletou, né, no tubo aqui que vai para os coletores. Vou apertar um TR aqui e conectar eles, ok? Certinho. Vou fechar isso e eu preciso adicionar agora mais dois coletores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse aqui um pouquinho para o lado, bem para cá. Eu vou pegar esse coletor aqui, vou arrastar bem para o lado aqui. Ok. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele. Coloquei mais um aqui, AL. Clicar nesse ponto, clicar nesse ponto. Esse aqui dá para arrastar um pouco mais. Vou selecionar essa conexão, vou apertando setinha, 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 arrastando para o lado. E setinha, 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 eu vou arrastando esse coletor. Pronto, agora eu vou dar um comando de AL, novamente, AL, esse ponto com esse ponto. Ok. Então, a gente precisa de 6, né? Segundo os nossos cálculos. Vamos ter que utilizar mais um. Ctrl C, Ctrl V. Vou deixar mais um aqui. AL. Colocar nesse ponto, nesse ponto. Prontinho. Temos aqui nossos 6 coletores. Agora a gente precisa retornar a água para o boiler. Vamos então sair aqui com um tubinho de 22 também. Pode entrar direto dessa forma. Deixa eu ver aqui com esse corte. Vamos entrar direto mesmo dessa forma. Criar tubo, vamos continuar aqui. Vamos chegar até aqui, subir. E ele vai retornar por esse lado. Tá aqui, 22, ok. Vou fazer o seguinte, vou deletar isso aqui. Porque eu vou lá pela cobertura para fazer uma concepção melhor. Vou clicar aqui em criar tubo. Vou arrastar aqui um pouquinho para fora. Retirar da referência para não conectar. E vou mandar até aqui. Vou dar um AL agora para alinhar. Na verdade eu vou deletar isso aqui, ó. Deleta esse aqui e vou dar um TR para poder conectar esse tubo nesse tubo. Fica melhor fazendo assim. Pronto, preciso colocar um registro aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar nosso registro aqui. Preciso colocar um conectorzinho aqui também. Então eu vou entrar aqui novamente. Vou desconectar ele. Esse tubo que a gente colocou. Vamos vir em sistemas, conexões. Vamos aqui em conector. Colocar ele aqui. Ele vai ser de 22 para 25. E aqui desse lado eu vou colocar uma entrada de 25. Ok? Pego o meu conector e vou lançar ele para o meu boiler. Agora eu vou colocar um registro. O registro vai ficar aqui de 3/4 mesmo. Prontinho. Colocamos nosso registro certinho. Agora, finalmente, vamos lançar nossa saída para água quente, né? Para o sistema de água quente.
Vamos lá, olha só, o sistema de ventilação ficou meio encavalado aqui com o sistema de saída. É porque para essa dimensão de boiler não teria esse sistema de ventilação separado, né? Então ele meio que encavalou aqui. Eu tenho que clicar então com o botão direito aqui no conector, verificar se não vai sair pelo sistema de ventilação. O sistema de ventilação, se não me engano, é o que está menorzinho, esse que está de 28 é o... Olha só, tem um que está com 28, 22, né? E tem esse que está com 28. Esse que está em 28 é a saída, olha só. Aqui ó, 28, pronto, é o diâmetro de saída de água quente. É esse mesmo. O saída de água quente eu quero 42, na verdade. Quero que ele saia com 42, não com 28. Ok, mudei aqui para 42. Eu vou então criar um tubo. Criar tubo. Olha, está saindo com de 22. Eu não quero pegar a ventilação que está encavalada aqui com ele. Só que se eu clicar com o botão direito aqui, ele vai pegar a parte de ventilação do boiler. O que eu posso fazer? Apertar Tab. Pronto. Agora eu estou em outro conector. Clico com o botão direito, criar tubo. Pronto, olha, está saindo de 42, finalmente. Agora, com o de 42, eu vou... Deixa eu ver como é que a gente pode sair aqui. De forma que não dê muita interferência. Vamos vir próximo aqui da parede. Descer aqui. E vamos sair com ele aqui para fora. Dou ESC, seleciono esse tubo, vou subir um pouquinho. Prontinho. Deixa eu ver aqui na cobertura como é que tá. Tá descendo, ok. Eu vou pegar esse registro, chegar um pouquinho pro lado. Vou pegar essa conexão, esse tubo, chegar um pouquinho pro lado. E vou pegar aqui nossa conexão de abastecimento e chegar um pouquinho pro lado. Pronto, o que a gente precisa fazer é colocar os nossos registros e o nosso registro e o nosso conector. E eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos chegar esse boiler um pouquinho mais para a esquerda, né? Vamos chegar um pouquinho mais para a esquerda para dar espaço para a gente poder trabalhar aqui. Pegando as conexões, chegando para a esquerda. E agora vamos chegar o boiler bem para a esquerda, quase encostando. Para a gente ter um espaço melhor aqui para poder trabalhar. Desconecto aqui. Mesmo procedimento, conexão, vou pegar o conector, colocar ele aqui. Desse lado aqui, vamos colocar um diâmetro de água quente, de água fria, né? De 50. É uma peça que existe, sempre verifica se é uma peça que existe. E aqui, olha, no que está 42, vamos deixar na verdade 50. Prontinho. E eu preciso agora conectar na parte que está 50, né? Eu vou levar, apertar o Tab e conectar. Pronto, ó, o respiro tá 22 e tá 50 a saída de água quente, ok. Conectou então na saída de água quente, tá conectado. Eu apertei a setinha para subir e descer para ver se estava conectado, tá funcionando bacana. Agora, esse tubo que eu saí, ele vai vir para cá na verdade. Vamos sair com ele aqui, 45 graus. Manda ele ficar um pouco alinhado aqui. Então vamos criar um tubo aqui e vamos mandar ele para a nossa coluna de distribuição de água quente. Pronto. Mandei e vocês repararam que continuou tudo rosa, era para ter pegado a vazão, né, que vem daquele tubo. Por que isso aconteceu? Eu deixei de propósito e a gente vai aprender a verificar isso. Olha, tá tudo rosa. Vamos verificar o que pode estar acontecendo. Olha só essa conexão. Se eu retirar ela aqui, continua tudo rosa. Se eu deletar ela, ó, voltou a ficar vermelho. Então o problema está nessa conexão, está no conector. Vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z. Olha só, se eu for verificar ela em editar família, esse conector ele está como, olha, tipo de parte, cobertura. Quando coloca ele como cobertura, ele bloqueia a vazão. Bloqueou a vazão, zera tudo que está conectado nele. O que a gente tem que fazer? Vamos colocar como uma transição, né, conector. E vamos carregar novamente o nosso projeto. Colocar não, substituir versão. Feito isso, ele vai corrigir então essa peça, não vai ser mais uma cobertura, peça de cobertura que bloqueia a vazão, e sim uma transição e a vazão vai retornar para os tubos, né? E toda essa vazão vai ser computada e vai voltar a corzinha vermelha do tubo.
Tava com um bug que tava conectado ali, né? E não tava coletando a vazão dentro do boiler. Mas deu certo, eu até assustei na hora, mas se desse esses problemas é porque às vezes o conector aqui do boiler não tava coletando a vazão, ele tava zerado ainda. Então, consequentemente, ficou tudo zerado. Agora que eu voltei ele pro boiler, ele computou a vazão e já passou a vazão até pro outro lado aqui, mandando para os reservatórios. Então, vamos verificar aqui, tem que colocar ainda o registro, sistemas, registro, nesse caso é 1,5 polegadas. Vamos colocar aqui no centro, olha só, não tem muito espaço aqui não, hein? Setinha, a gente vai ter que dar uma ajustada aqui. Ó, vou usar a setinha para jogar isso bem pro lado, esse aqui vai ficar mais pro lado um pouquinho, e com a setinha eu vou arrastar o boiler mais pro lado. Pronto, agora eu acho que vai dar espaço. Prontinho, a gente pode ir ajustando na setinha mesmo para dar espaço. Agora tá tudo certinho, vazão está sendo computada. Vamos ver aqui desse lado que vai para o reservatório. Tá aqui, unidade luminária, 2,1. Lembrando que no Revit 2022 isso aqui chama unidade de carga, então você tem que utilizar a rotina para Revit 2022. E se tiver em inglês, utiliza a rotina que está em inglês também, tá? Que é Fixture Units em inglês. Aqui desse lado, 2,11, que é o que está vindo de todos os apartamentos, né? Cadê o nosso corte lateral? Vamos pegar o corte lateral e vamos mandar aqui, bem do ladinho da coluna de distribuição de água quente, porque eu quero corrigir essa peça aqui. Olha, ela colocou o diâmetro menor. Vamos colocar o de 42. E vamos verificar se essa peça aqui existe. Aqui, ó, bucha de redução 42 para 22. Prontinho. Nosso sistema aqui, na cobertura dos apartamentos, está tudo ok, está tudo modelado. Finalmente, a gente pode começar a utilizar a nossa rotina de cálculo e verificar as pressões. E vamos brincar bastante na próxima aula, corrigindo o diâmetro, trocando a conexão e fazendo todas as possibilidades para poder aumentar a pressão nos pontos de utilização. Porque isso aqui vai dar uma pressão muito ruim. Eu não sei se vocês perceberam, mas esses diâmetros aqui está muito baixo, olha. Está muito pequeno para poder atender essa edificação e passar pelo hidrômetro aqui, que vai causar uma perda de carga enorme. Então a gente vai brincar bastante na próxima aula. Te vejo na próxima aula, então.